Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos falar das prováveis escalações e expectativa para a partida, né? Eu queria compartilhar com você que está do outro lado as minhas expectativas e peço a você que está aí que bote aqui nos comentários o que você acredita que deve acontecer no jogo de hoje. Então, a gente tem algumas novidades aí, algumas sobre os relacionados que estão para a partida, a gente vai trazer para vocês aqui no vídeo, mas antes de seguir, se inscreve no canal, dá like, compartilha, comenta, ajuda a gente a chegar a 7 mil inscritos, estamos bem próximos, só precisa da ajuda de vocês aí, é de graça, então se inscreve, deixa o like e comenta também, compartilha, beleza? Sem mais delongas, vamos primeiro falar aqui do Central, né? O Central deve vir com algumas mudanças desde o primeiro jogo, né? O Central, no último jogo do Central, né? Ele foi a campo com Milton, Augusto, Lazzarini, Ítalo, Diego Aragão, Eduardo, Leozinho, Hugo Silva, Zé Arthur, Erivelton e Juan. Algumas conversas que eu tive com algumas pessoas lá do Central, eles têm um problema grande na zaga, onde o Ítalo, ele é referência na zaga hoje para muito torcedor centralino. Era o melhor jogador da linha defensiva ali do Central. Ele não vai para o jogo suspenso. E o Bené, que era o seu reserva imediato, ele não vai para o jogo também. Foi expulso no banco, né? Então está suspenso, vai cumprir a automática. E quem deve substituir, tanto o Ítalo como o Bené, deve ser o Genelson, né, que era titular de central no Campeonato Pernambucano, então deve voltar a ser utilizado. E no ataque, acredita-se que deve acontecer a mudança entre o Zé Arthur e o Jô, né, o Jô que não estava para esse jogo, o último jogo do Central, deve voltar. Então isso deve ocorrer essas mudanças aí pontuais na equipe centralina contra o Santa Cruz. Na linha defensiva eles têm uma perna, mas no ataque ele tem um reforço, né? O Jô vem fazendo um bom campeonato e deve retornar à titularidade. E uma peculiaridade aqui, né? O Central passa a contar com Didira, Zé Arthur e Macena no seu elenco ali, jogadores que passaram recentemente pelo Santa Cruz. Então, fica esse detalhe aí também, essa curiosidade. Vamos falar do Santa Cruz, né? Que é o bicho-papão da Série D, e tem que ser, né? Santa Cruz é o time a ser batido na Série D. Santa Cruz tem algumas novidades, né? Na semana, algumas coisas foram comentadas em relação ao William Júnior, né? Que o William Júnior sentiu, não ia ser relacionado e tal, mas ele foi relacionado para o jogo, né? Algumas informações aí que chegaram. O William Júnior foi relacionado para a partida e ele deve sim atuar hoje, né? Então, com o William Júnior relacionado, acredito eu que ele volta para a camisa 10, obviamente, ele não sai da camisa 10, deve ser titular no Santa Cruz hoje, e o Santa Cruz deve ir a campo na simplicidade, né, na repetição, no que vem dando certo. Felipe Alves, Totti, Eurico, Matheus Vinícius e Vinícius Silva, essa é a linha defensiva. No meio, Gabriel Galhardo, Balotelli e William Júnior. No ataque, Thiaguinho, Giovani e Thiago Galhardo, respectivamente. Então, Santa Cruz vem no 4-2-3-1, que é a formação que vem dando certo e vem se repetindo. Acredito que o Marcelo Cabo também não mude esse caminhar do Santa Cruz aí para as próximas, para essa partida. A gente tem algumas notícias assim, boas para o torcedor, que é o relacionamento aí a relação, né, do Natan, lateral esquerdo, recém-anunciado, né, pelo Santa Cruz, e também do Renato, né, Renato, atacante que vem da Ponte Preta, com muita indicação aí do Marcelo Cabo, ele também foi relacionado para a partida. Bom, falando da expectativa hoje do jogo, tá? Santa Cruz só depende dele para poder se classificar. E isso tem um pró e tem um contra, tá? A gente sabe que quando o Santa Cruz depende dele, anteriormente, essa dependência causava um jogo de muita pressão. Porém, agora eu vejo que é diferente. Eu vejo um time mais experiente, um time mais encaixado, um time que sabe o que fazer no campo e tem um comando técnico, podemos dizer, mais seguro, né? Para poder também fazer essas petições e essas exigências. Então, Marcelo Cabo tem esse poderio aí de controle do elenco e saber o que realmente você deve fazer dentro de campo. Santa Cruz é um time que, nos últimos anos, eles não sabia muito o que fazer em campo. Era um jogo, cruzar a bola para a área e só o jogo era isso, jogo em casa. Passava 30 minutos, o time não criava nada, virava um clima atmosférico de pressão, porque a própria torcida começava a cobrar com razão os jogadores
E agora a gente vê que tem um time organizado que sabe o que fazer com a bola. Obviamente que não vai nem vai acertar tudo, e também não vai errar tudo, obviamente, né? Acho que é um contexto generalizado de ações e reações dentro de campo. O Santa Cruz ele tem a prerrogativa de jogar em casa, então isso sai com o preposto de que você precisa tentar jogar, você precisa propor o jogo, você precisa ir para cima do adversário, porque você tem que fazer os seus domínios valerem a pena, né? Então, Santa Cruz pega o Central hoje, às 17 horas. É um jogo para o Santa Cruz, vale a classificação direta e para o Central vale também o encaminhamento da classificação. Então o Central chega para isso aí como não franco atirador, tá? Ele chega aí com objetivo, que é também almejar a classificação. No placar, nos jogos de ontem, né, o América de Natal venceu o Santa Cruz de Natal e se aproximou do Santa Cruz. Isso porque, aí eu estou trazendo esse detalhe para vocês, porque o Santa Cruz enfrenta o América de Natal na Arena das Dunas. Então é um confronto direto aí, quem sabe, valendo já a classificação também do América. Porém, Santa Cruz deve garantir hoje a classificação contra o Central. Eu acredito que o Santa Cruz deu a valer esse mando de campo e a equipe de Central vai deixar o Santa Cruz jogar. No meu ponto de vista, o Central ele não vai para cima. O Central ele vai aguardar o Santa Cruz e o que o Santa Cruz gosta é ter a bola no pé. Então, quanto mais tempo a gente tem a bola no pé, mais a gente consegue ser assertivo, né? Obviamente que a gente passa pelo dia de alguns jogadores, né? Pelo um bom dia do Thiaguinho, pelo um bom dia do Giovani, pelo um bom dia do Galhardo, pelo um ótimo dia do William Júnior, são as dependências que a gente tem. Lembrando que nossa linha ofensiva, né? Galhardo, Thiaguinho e Giovani, são responsáveis por 80% dos gols marcados pelo Santa Cruz até aqui na Série D. Então, a gente conta muito com a dependência do dia desses três atletas. Bom, no banco, como eu já falei a vocês, temos algumas opções agora, né? Temos o Renato, temos o Natan, que é um lateral esquerdo bem ofensivo ali, que pode substituir o Vinícius Silva. Vai ter um embate com o Rodrigues, né? Obviamente, o Natan chegou agora, mas ele já vinha treinando, então fisicamente, ao que tudo indica, está apto. E o Renato vinha se preparando para estrear, né? Então o Renato também deve fazer sua estreia hoje. Então a gente vai aguardar essas duas peças para ver um pouco em relação ao que podem entregar a campo. Santa Cruz ainda vai atrás do centroavante, ainda está atrás do centroavante, correndo contra o tempo para contratar. Não está sendo fácil, mas será feito, tá? E falando da zaga, eu acho que é o setor que mais passa segurança, né? O Eurico e o Matheus Vinícius. O Matheus Vinícius, uma hora ou outra ali, quer dar uma forçadinha no jogo, mas é a personalidade do jogador. Vem fazendo uma ótima competição. E a nossa dupla de volante, né? Nossos guardiões aí, Gabriel Galhardo e Balotelli, vem fazendo um campeonato também de altíssimo nível. A gente não tem Israel, tá, pessoal? Então o Totti continua na lateral. O Israel ainda deve permanecer mais uma semana aí na questão física, recuperando a lesão da lombar, e deve estar disponível para a próxima partida. Deve estar na próxima partida. Eu não sei se é a questão desse tempo do Israel fora de treino, fora desse ritmo que o Marcelo Cabo está propondo, se o Israel não ficar pronto até quarta, quinta-feira, eu acredito que ele também não vá para o próximo jogo. Então, Israel já tem que começar a semana treinando. Isso que é primordial. Então, basicamente é isso, né? Então, a gente não tem o Israel ainda continua na lombar, mas temos o Totti, que eu acredito que vai dar, dá para substituir, dá para continuar ali, e aí a gente conseguir sair com os 3 pontos hoje, que é a prioridade do Santa Cruz na partida de logo mais. Beleza? Então, peço a você que opine aqui nos comentários o que você acredita do jogo, se gostou da escalação, se é isso aí mesmo, ou você fazia algo diferente. Então, comenta aqui e a gente vai trocando ideia, beleza? Muito obrigado a todos. Lembrando, se inscreve, deixa o like, compartilha e comenta. Até a próxima. Fui.